A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD, onde estamos trabalhando nesse trimestre sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. E na lição de hoje, nós vamos trazer uma abordagem sobre os símbolos do Espírito Santo. Eu espero muito que o Senhor confirme a palavra também ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreve no canal Janderson Nascimento, aqui no Spotify também. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Deixa o teu likezinho, o teu comentário, é importante para a gente. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você pode estar estudando com a gente a palavra de Deus. A aula de hoje procura trabalhar especialmente essa visão sobre a atuação do Espírito Santo, como ele trabalha, quais são os seus símbolos dentro da Escritura, e você, como uma pessoa cristã, precisa reconhecer especialmente como ele fala através desses símbolos. E é claro que vamos iniciar a nossa aula do jeito certo, da maneira certa. Por isso eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Na lição de número 3, nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. Essa lição é escrita pelo pastor Carlos Alexandre. É interessante observarmos que o tema da aula de hoje trata sobre os símbolos do Espírito Santo. Para você desenvolver isso bem em sala de aula, é interessante você apresentar as bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é o versículo introdutório, que se localiza em Atos, capítulo 2, versículo 3. Leia também as passagens bíblicas da leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em 3 endereços. O primeiro endereço está em Atos, capítulo 2, versículos 2 ao 4. O segundo está em João, capítulo 7, versículos 33 a 39. O terceiro vai se localizar em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 15. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical, junto com os teus alunos. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, tanto aqui no Spotify como também no YouTube. No YouTube nós liberamos as nossas lições sempre às 18 horas. E toda quarta-feira eu encontro um marcado dessa classe, onde você tem acesso ao nosso material. E no Spotify a partir das 6 da manhã. E eu espero muito que essa aula de hoje possa ser uma bênção para a tua vida e que você possa ser edificado e edificada em Jesus. Conforme o pastor Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, ele destaca de forma muito especial que a atuação do Espírito Santo na Escritura é dinâmica. E você pode tomar como base a passagem bíblica de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele já aparece nas primeiras páginas da Bíblia, mencionado como o Espírito de Deus. E nesse detalhe você vai perceber que no Antigo Testamento, ele já atuava também de forma dinâmica. Na lição de número 4, a próxima aula, nós vamos observar a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando observamos, então, essa ação do Espírito Santo nas Escrituras, percebemos que ele age desde o Antigo Testamento, desde a eternidade, melhor dizendo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, continua atuando nos nossos dias. Nós entendemos, a partir da visão cristã, que a atuação do Espírito Santo, especialmente na nossa abordagem pentecostal, ela é dinâmica, ela é atual e ela trabalha também em nossos corações. Ela se inicia a partir do processo do novo nascimento, conforme o pastor Antônio Gilberto confirma isso, fundamentado em João, capítulo 3, versículos 3 ao 8. Vale a pena você observar o milagre do novo nascimento, que é trabalhado por intermédio do Espírito Santo. Isso significa que ele passa a habitar em você
O homem natural agora passa a dar lugar para o homem espiritual. A glória de Deus passa a habitar na sua vida e o Espírito Santo começa agora a te iluminar, a te conduzir, a orientar você caminhando pela justiça, servindo a Deus. Em segundo lugar, também interessante você observar a dinâmica do Espírito Santo é que ele habita e atua na pessoa cristã. Observe o texto bíblico de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Romanos 8, 9, que vai descrever de forma muito interessante que o Espírito Santo age na vida da pessoa cristã. Lá no Antigo Testamento, ele já agia no meio do seu povo. Ageu, capítulo 2, versículo 5, confirma isso. E é interessante que ele trabalha em prol de Cristo. A sua dinâmica aponta então a ação de Cristo, o trabalhar de Cristo, o poder de Cristo. Hoje nós estamos observando como ele se manifesta a partir dos símbolos. Mas é interessante você pegar essa abordagem junto comigo. Você vai perceber também que o Espírito Santo também é testemunhado por aqueles que são filhos e filhas de Deus. Isso está em Romanos 15, 16, por causa da sua ação, da sua habitação e da sua atuação. A fé pelo Espírito Santo nos conduz agora ao caminho da salvação. Então, em toda essa dinâmica, nós percebemos que ele trabalha em nós, opera em nós, age em você, opera em você e trabalha de forma perfeita, te levando a ter uma consciência em Cristo mediante a fé. E isso é ocasionado pelo novo nascimento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Hebreus 10, 10, Colossenses, capítulo 2, versículo 10, vai te confirmar isso que eu estou dizendo para você. O batismo com o Espírito Santo, que nós vamos trabalhar em uma aula com vocês aqui, descreve então a capacitação espiritual de forma poderosa para essa ação dinâmica do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais, nós defendemos então essa dinâmica espiritual. Nessa dinâmica espiritual, pela atuação do Espírito Santo, entendemos, a partir da declaração de fé, que os dons espirituais, a ação do Espírito Santo, não parou, não cessou nas páginas das Escrituras, lá no período do Novo Testamento, mas continua atuando, continua trabalhando de forma atual, precisa, comunitária também, para a edificação da igreja. Então, nós pregamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais e cremos nisso. Na aula de hoje nós vamos observar essa abordagem dos símbolos do Espírito Santo. Quais são os símbolos que ele tem? Ele é apresentado como fogo, ele é apresentado como água, ele é apresentado como vento, ele é aquele que trabalha em nós, nos fortalecendo em Cristo. E eu espero muito que o Espírito de Deus possa confirmar essa palavra ao teu coração. Se você pode, você que está chegando por aqui e você que já é aluno e aluna também, coloque aí de onde você está nos assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Já avançando, o nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento. Por que usar símbolos? Por que o Espírito Santo utiliza símbolos para demonstrar a sua atuação, para demonstrar o seu trabalhar? Nós vamos observar isso com você agora no primeiro ponto da lição. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos então trabalhar esse questionamento levantado pelo autor, pastor Carlos Alexandre, que traz especialmente essa visão sobre o porquê utilizar os símbolos. A partir dessa visão, nós vamos entender nessa compreensão hermenêutica também que a utilização dos símbolos é demonstrada a partir de metáforas, ou seja, como o Espírito Santo trabalha, age e opera em nós. Utilizando a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós percebemos que a declaração de fé destaca o seguinte, que os símbolos do Espírito Santo são diversas atuações desse reflexo, então, das suas operações. Isso demonstra, então, a sua personalidade divina. Ou seja, quando nós paramos para estudar a respeito dos símbolos do Espírito Santo, nós estamos estudando sobre a personalidade divina do Espírito Santo. Ou seja, essa maneira como ele trabalha, como ele age, como ele é dinâmico, como ele opera em nós, como ele age em você.
E é interessante que você vai perceber que os principais símbolos apresentados nas Escrituras, inclusive no segundo ponto a gente vai detalhar isso para você, mas eu já quero citá-los, os principais símbolos apresentados nas Escrituras, conforme a declaração de fé, são o fogo, a água, o vento, o óleo e a pomba. Demonstrando então as diferentes maneiras ou dinâmicas como o Espírito Santo continua trabalhando. Nós entendemos que o fogo traz essa perspectiva de iluminação, de revelação, de conhecimento da pessoa de Deus. Quando paramos para pensar nesse conhecimento, entendemos que os símbolos do Espírito Santo apontam para a pessoa de Jesus por intermédio da personalidade que o Espírito Santo tem. Olha que coisa legal que você pode estar trabalhando junto com os teus alunos em sala de aula. Nessa divina maneira de se revelar, o Espírito Santo fala conosco, opera em nós. Isso quer dizer que, para algumas pessoas, o Espírito Santo se revela como uma brisa suave, como aconteceu com Elias em uma caverna. Para algumas pessoas, o Espírito Santo se revela como um fogo consumidor, um fogo abrasador, um fogo que não consome a sarça, como aconteceu com Moisés. Para algumas pessoas, o Espírito Santo se revela como a pomba da paz, aquela que se manifesta de forma poderosa no batismo de Jesus, e o próprio João Batista viu isso lá no Novo Testamento. Para outras pessoas, o Espírito Santo é como óleo, um bálsamo que nos fortalece quando nós estamos caídos e precisamos de ajuda, assim como aconteceu com aquele samaritano que agiu de forma poderosa, ajudando um judeu que estava caído ao chão, com o óleo ungindo e restaurando aquela vida. Nessas dinâmicas, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele está conosco. E isso revela também o seu nome. O próprio Jesus disse que pediria ao Pai o Consolador. A palavra grega é paracleto, aquele que está perto, próximo, que consola, que entende você. E nessa dinâmica, nós entendemos de forma muito clara que ele age em nós de uma forma poderosa também. Compreendendo essa questão, vamos então para o segundo ponto, para detalhar esses símbolos com vocês. E o segundo ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: os símbolos do Espírito Santo. Se eu estou ajudando você, se essa aula está sendo edificante para a sua vida, e se você pode, por gentileza, envie esse vídeo para mais alguém, compartilhando aí nas tuas redes sociais. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Neste segundo ponto da lição, nós vamos observar então essa dinâmica da atuação do Espírito Santo através dessa simbologia. Entendemos de forma muito clara que o Espírito Santo ele atua a partir desses símbolos para trazer uma linguagem, uma maneira de se comunicar conosco, para que o nosso entendimento então tenha clareza da sua atuação. Deus, ele é tão poderoso, transcendente, que está acima de todo conhecimento humano. Mas há um detalhe, ele também é imanente. A palavra imanência fala então de relacionamento. Um Deus que está perto. Ele mesmo disse ao profeta Jeremias que ele é ao mesmo tempo o Deus de perto, mas também o Deus de longe. O Deus de longe e o Deus que se revela de perto. Nessa linguagem, entendemos também que isso se aplica à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é transcendente, poderoso, divino, é Deus. E ao mesmo tempo, sendo transcendente, poderoso, divino, sendo Deus, ele se revela a nós em nossa linguagem, para que o nosso entendimento então tenha clareza da atuação de Deus e nos leve então para um relacionamento profundo com ele. Tendo explicado isso para você, vamos então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o primeiro símbolo que vamos desenvolver com vocês, sobre a água. O Espírito Santo de Deus se revela também como a água. O primeiro símbolo que a própria lição traz para que nós possamos compreender sobre a revelação do Espírito Santo é o símbolo da água.
Entendemos pela declaração de fé das Assembleias de Deus que a água ela é indispensável para a vida humana. Então a água ela é necessária para a vida. E se o Espírito Santo então tem esse símbolo, o símbolo da água, entende-se que ele é necessário para a nossa vida espiritual, para o nosso contato com Deus. É interessante que a Bíblia faz questão de dizer através das palavras do próprio Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Isso fala especialmente desse novo nascimento. A água, ela refrigera, ela restaura, ela nos lava também. A água traz essa perspectiva de forma muito clara dessa atuação do Espírito Santo, gerando em nós vida. O Espírito Santo, então, nos dá nova vida. Essa nova vida é produzida a partir do novo nascimento. Ele retira todo o lamaçal do pecado dos nossos corações. Nessa simbologia, nós vamos entender a partir dessa linguagem que ele trabalha e opera em nós. A própria lição, escrita pelo pastor Carlos Alexandre, destaca de forma muito clara, João capítulo 7, versículos 37 e 38, destacando que o próprio Jesus traz essa linguagem da água, que é essa água que sacia a sede, que restaura as vidas. E é interessante pegar isso nessa linguagem também. Jesus também utilizava figuras de linguagem para trazer uma mensagem poderosa. Ele disse para os discípulos que os discípulos, no caso, eu e você, somos o sal da terra. O que o sal faz? O sal provoca sede. Se nós provocarmos sede nas pessoas que estão em nossa volta, essas pessoas então vão buscar por água. E quem é a água viva de Deus? Quem é esse símbolo poderoso que conduz as pessoas para a vida? É a pessoa do Espírito Santo. Nessa figura de linguagem, nós também temos essa atuação de provocar sede, para que o Espírito Santo, então, refrigere a alma daquele que está sedento, cansado e precisa da glória de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que o Espírito Santo ele atua em nós por intermédio dessa bênção poderosa, produzindo em nós bênçãos espirituais, como está escrito em Isaías 58, versículo 11 também. Ele é aquele que sacia o sedento com a água espiritual da vida espiritual. Vamos avançar para o segundo subtópico, que demonstra agora o segundo símbolo. O segundo símbolo que nós vamos utilizar com vocês é o fogo. A Bíblia descreve que o Espírito Santo se revela como fogo, que Deus se revela como fogo também. A Bíblia apresenta a atuação do Espírito Santo como fogo. Afinal de contas, a própria Bíblia faz questão de também reconhecer que Deus é apresentado como um fogo consumidor. Ele se revela pelas Escrituras como aquele que provoca luz. Em outras palavras, a ação e a atuação do Espírito Santo é iluminar o caminho para que as pessoas então tenham encontro com Deus. A atuação do fogo também traz a ideia de purificação. O fogo traz essa ideia de consumir o pecado e nos purificar agora para Deus. Nesse sentido, a própria lição traz nessa perspectiva, a partir da leitura de Atos 2:3, que o Espírito Santo se revelou como fogo aceso no coração dos discípulos, sobre a vida dos discípulos, capacitando os discípulos para uma obra poderosa. Nós entendemos pelas Escrituras que o Espírito Santo ele atua como fogo. Não é à toa que nós, pentecostais, acreditamos, professamos isso também, que nós cremos em um Deus que é fogo. Nós cremos em um Deus que nos move, nós cremos em um Deus que aquece o nosso coração, trabalha na nossa alma, que opera em nós. John Wesley chegava a dizer que ele sentia esse coração aquecido pela presença de Deus. A presença de Deus revelada a nós como símbolo do fogo traz essa ideia de consumir, de restaurar, de nos colocar agora à posição que Deus quer, da maneira como Deus trabalha e age em nós. E esse símbolo do fogo, então, pode ser utilizado junto com você
para com os teus alunos. O fogo traz essa ideia de restauração, de renovo, de atuação espiritual também no nosso coração em Cristo. E eu espero que você também tenha o coração queimado e avivado, abrasado pela presença do Espírito Santo. Avançando, o terceiro subtópico trata agora, no segundo ponto, sobre outro símbolo, o símbolo do vento. O Espírito Santo se revela também como o vento, e nós precisamos entender isso pela palavra de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, descreve a ação do Espírito Santo como o vento. E o texto diz: o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz e não sabe de onde vem e nem para onde vai, porque está ali a ação do Espírito Santo. E a base bíblica está então em João capítulo 3, versículo 8 aqui. O vento, ele é invisível. Nós entendemos isso aos olhos humanos, mas pode ser sentido pela vida daquele e daquelas que foram regenerados e regeneradas por Cristo. Você pode sentir a presença do vento, apesar de não conter esse vento com a palma das suas mãos. Atos capítulo 2, versículo 2, diz que no Pentecostes o Espírito Santo entrou como um vento veemente e poderoso. Podia-se ouvir, sentir. E é isso que acontece também a partir dessa visão simbólica do Espírito Santo quando nós estamos em culto. Nós sentimos a presença de Deus. Podemos conhecer essa presença de Deus por intermédio desse vento poderoso que atua em nós. É algo espiritual, vai além da compreensão humana. Essa ação espiritual do vento demonstra então que ele age em nós e através de nós. Lá em Gênesis, ele já pairava sobre as águas. Lá no texto de 2 Reis, capítulo 17 e 18, você percebe o Espírito Santo agindo como um vento, como uma brisa que edifica agora a vida de Elias, que precisava de restauração. Você percebe que Elias conhecia a atuação através do fogo, conhecia a atuação através de tremer a terra, mas ele identificou a ação do Espírito por intermédio da brisa, o vento suave. De vez em quando nós precisamos também desse vento suave para nos restaurar, para nos fortalecer. E o Espírito Santo também atua por intermédio desse símbolo pela Escritura. E esse símbolo, então, aponta para essa perspectiva. Nós também precisamos do ar para viver, para sobreviver. Isso quer dizer que cada símbolo do Espírito Santo é necessário para a nossa sobrevivência espiritual. O fogo nos dá calor quando nós estamos em frio, afastado do Senhor. A água nos purifica, nos lava, e o vento agora nos traz vida, fôlego de vida, símbolo poderoso dessa ação poderosa do Espírito Santo em nós. Avançando, vamos agora para o quarto subtópico, que vai trazer outro símbolo no segundo ponto. Nós vamos agora para o símbolo do óleo. E vamos entender agora que o Espírito Santo se revela também como óleo, o óleo da unção, o azeite de Deus. O quarto subtópico traz então o símbolo do óleo da unção. E é interessante que esse símbolo do óleo é descrito pelas Escrituras com essa ideia de restauração e saúde, então. Se você pegar, por exemplo, o símbolo do óleo e entender esse símbolo, lendo, então, aquela parábola que Jesus contou do bom samaritano que ungia aquele que estava ferido, a ideia de óleo traz essa ideia de ungir. No Antigo Testamento, traz a compreensão de ungir para separar algo para a santificação. Também traz a ideia de ungir para restaurar alguém em um processo de saúde. Olha como esse símbolo pode ser trabalhado. Ele é trabalhado, então, nessa ideia de separação, consagração de algo para o Senhor em uma santificação. Reis, sacerdotes, os profetas faziam isso, separação de utensílios. Também traz a ideia no Novo Testamento de ungir para curar vidas. Ou seja,
O óleo era utilizado para curar alguém. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender pelas Escrituras que esse óleo então traz essa ideia de restauração da saúde, de separação para uma santificação. A declaração de fé destaca que o óleo ou azeite usado à luz da palavra traz essa ideia também de trazer luz no candelabro que era utilizado naquele período para a iluminação do próprio tabernáculo e no templo também. Então, essa ideia no Antigo Testamento traz a compreensão também de combustível. Nesse entendimento, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é aquele que nos separa, é aquele que nos cura, mas também é aquele que nos dá combustível na presença de Deus, ou seja, nos enche de poder de Deus, da glória de Deus. Nós que somos pentecostais defendemos e ensinamos que nós precisamos ser cheios da unção de Deus para impactar vidas. A unção não é nossa, ela vem da parte do Espírito Santo como símbolo do Espírito Santo que atua em nós. Nós somos apenas servos, instrumentos na mão de Deus. Avançando, vamos então para o quinto subtópico que trata agora sobre o símbolo da pomba. O símbolo da pomba presente nas Escrituras traz essa ideia do símbolo da pureza e paz. Ou seja, o Espírito Santo também é demonstrado como aquele que traz a paz, o alento, traz a vida também. Se você pegar, por exemplo, quando Noé estava na arca, ele utiliza o corvo vai e não volta. Mas quando ele utiliza a pomba, ela vem com aquele ramo de oliveira demonstrando que havia vida em toda a terra, depois do período do dilúvio. Então você vai perceber que a pomba traz esse símbolo da esperança, da paz. Quando você observa o batismo de Jesus, tanto nos evangelhos, você vai perceber que o Espírito Santo se simboliza pessoalmente como uma pomba, aquele que traz paz, esperança no ministério de Jesus. Então, o símbolo da pomba já traz esse significado da paz e da esperança dada por Deus, da esperança em Jesus, da pessoa de Cristo. Essa simbologia aponta para Cristo. Nesse sentido, nós entendemos que a esperança da humanidade está em Jesus, que a esperança que o Espírito Santo está apontando é na pessoa de Cristo, é na pessoa de Jesus. Então, pega isso com muita sabedoria, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: muito mais que símbolos. No terceiro e último ponto da lição, nós vamos entender que a atuação do Espírito Santo está além dos símbolos que nós descrevemos para vocês. Então, a atuação do Espírito Santo nos símbolos pela Escritura são figuras de linguagem que revelam, então, através das metáforas, a atuação do Espírito Santo. Nesse sentido bíblico, nós entendemos que o Espírito Santo ele atua em nós de forma dinâmica. Nós defendemos como pentecostais que o Espírito Santo ele é um espírito dinâmico também. Continua guiando a igreja por intermédio de diversas atuações, guiando a liderança da igreja, guiando também a visão pastoral da igreja, guiando também os membros da igreja. Afinal de contas, ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos restaura, ele é aquele que nos dá vida, ele é aquele também que nos traz a esperança. Nós entendemos, a partir dessas figuras de linguagem, que a atuação do Espírito Santo não cessou no Novo Testamento, mas ela continua trabalhando em nós. Na história, nós vamos ver diversos avivamentos que aconteceram em séculos passados que fortalecem, então, essa compreensão sobre a atuação do Espírito Santo. Ele atua na conversão, levando as pessoas a Cristo através da capacitação também do batismo com o Espírito Santo, fortalecendo essas pessoas no discipulado, levando-as agora a uma prática evangelizadora. Nesse sentido, nós entendemos que o Espírito Santo ele continua operando em nós. E para fechar a aula, para concluir, pastor Carlos Alexandre destaca que os nomes e símbolos do Espírito Santo nos ajudam agora a compreender quem ele é, como ele trabalha, como ele atua em nós.
e que essa aula possa ter te edificado, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, e se você pode, deixa aqui o teu comentário nesse vídeo, no canal do YouTube Pastor Janderson Nascimento ou no Spotify também. Se você pode, envia essa aula para mais alguém, ser edificado em Jesus, envia para os teus alunos também na IBD, compartilha aí nas tuas redes sociais. Me acompanhe pelas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, se inscrevendo, no Spotify também, Janderson Nascimento. Pode nos acompanhar no TikTok, a gente está disponível lá, e nas nossas redes sociais do Instagram, @Janderson Nascimento e @FacilitaEBD. Faça isso, nos acompanhe em Jesus. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, sempre às 18 horas no YouTube. Às quartas-feiras é o dia marcado, então, deste encontro especial com a lição dos juvenis, onde a gente está ministrando essa aula sempre às 18 horas para a tua edificação. Na quarta também, a partir das 6 da manhã no Spotify, as nossas aulas da classe dos juvenis são liberadas para a glória de Deus, para que você em Cristo possa ser abençoado e abençoada em Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus, para que o Senhor te use como instrumento na palavra. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus por essa aula? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, você que precisa de oração, fica à vontade, nós vamos interceder por você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos fortalecido. Agora, Senhor, através desta oração, eu oro pelo teu filho e pela tua filha que irá ministrar essa aula. Que o Senhor seja glorificado através dele. Senhor, que o teu nome seja exaltado e use os teus servos como instrumento nas tuas mãos. E que essa aula, Senhor, seja um divisor de águas para a vida dos teus alunos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vocês podem pesquisar para estudar ainda mais a palavra de Deus. O primeiro deles é esse aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD. Gente, vale muito a pena você ter esse material em mãos. Você que é pentecostal e gosta de estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Teologia Sistemática do Eurico Bergstein, publicado pela editora CPAD. Você encontra no site um material muito legal, didático, para a tua edificação também. Quero indicar para você esse material que é sensacional, da editora Vida Acadêmica, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayan Pierman, material extraordinário para a tua edificação, você que é professor da Escola Bíblica, professora também. O Espírito Santo na Bíblia, da editora CPAD, esse material é do Stanley Horton, um material espetacular, você encontra ele no site, foi republicado atualmente, e também a própria Teologia Sistemática Pentecostal, organizado aí pelo Claudio de Andrade, pelo Antônio Gilberto, pelo Ciro Zibordi, pelo Enai Cabral, pelo Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva, Wagner Gabi, onde você vai encontrar diversas doutrinas que vale a pena você estudar a palavra de Deus com a gente. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 4, na próxima quarta-feira, às 18 horas, onde nós vamos estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima quarta, esperando Deus que Ele confirme em você a palavra em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.